O Internacional trabalha sob portões fechados nesta quinta-feira e está pensando não só no Fortaleza, mas principalmente no Bolívar e na altitude de La Paz. O time do final de semana cada vez mais se desenha por conta da preparação física. Na questão Hugo Malo, tem particularidades que fazem com que o jogador possa ser inscrito na Libertadores. E fora de campo, Carlos Pellegrini olha para o Internacional, sorri e o Colorado mais uma vez acaba tomando. A gente vai falar sobre tudo isso. Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá falar do Internacional, do nosso Colorado, que está treinando agora nessa quinta-feira para definir o time que enfrenta o Fortaleza pela abertura do retorno do Campeonato Brasileiro. Cada vez mais se desenha um time misto, um time em que as principais estrelas, ou principalmente os jogadores mais cansados, vão entrar ao decorrer da partida ou até mesmo nem atuar. Fica comigo até o final do vídeo, tem muita coisa legal pra gente conversar, principalmente sobre o Hugo Malo, que deve ser inscrito sim na Libertadores, tá? Faz o seguinte também, te inscreve no canal, ativa a notificação, deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho e não te esquece, já te fiz esse convite. Te inscreve e ativa a notificação, porque a partir de domingo já estou na Bolívia, Santa Cruz de la Sierra, depois vou para La Paz e vou acompanhar tudo que vai acontecer lá na montanha. Não só aqui no meu canal, mas também no Vozes do Gigante, óbvio. Então segue as redes do Vozes, vem com a gente porque tem muita coisa bacana que eu vou tentar trazer de lá. Eu espero corresponder, né, à altura do que os colorados merecem, beleza? Vamos lá, ontem o Internacional trabalhou ali com portões semi-abertos e tal, né? Deu para ver que o Gabriel Mercado voltou a trabalhar com o grupo, ainda que esteja suspenso, né, para esse jogo contra o Fortaleza. Tendência de Nico Hernandes entrando na zaga do lado do Vitão, mas houve um absurdo de gol do Ener Valencia, e tu vai ver aí agora, tá? Enquanto eu tô falando, um cruzamento vindo da direita, né? O Ener Valencia pega de primeira, um misto de voleio, bicicleta e tal. E é claro, né, treino é treino, jogo é jogo, a gente sabe disso, mas o bastidor vai dizendo que cada vez mais os jogadores estão entendendo o que o Kudê quer, cada vez mais estão chegando num nível de excelência para o tempo em que o Kudê está trabalhando. O Kudê não fechou um mês ainda, basicamente, tá para fechar um mês. Ele dia 19, né? Vai fechar um mês agora, foi apresentado no dia 19. Então, nesse período aí, há uma celebração muito grande em termos de progresso, de treinamentos, de entendimento de jogo e tudo mais. Esse entendimento de jogo por parte não só dos titulares, mas dos reservas que fazem com que faz, melhor dizendo, com que o Inter possa botar um time descaracterizado contra o Fortaleza, para que haja o descanso e não perca, né, a qualidade, como foi com o Corinthians, por exemplo. O Internacional botou um time praticamente reserva, jogou só o Vitão, o Rocher e o Depena, de titulares, basicamente, e o Inter manteve uma competição com o Corinthians. Empatou, claro, não chegou na vitória, mas manteve a competição e isso é muito celebrado. Então, o jogo contra o Corinthians ele é muito semelhante ao jogo do Fortaleza. Ainda que claro, né, todo mundo dentro do departamento de futebol sabe que o Inter precisa pontuar. Vamos pegar o primeiro jogo, Inter e Fortaleza, lá no Nordeste, o Inter empatou com o Fortaleza. Né? Se pegar as primeiras rodadas, o Inter tinha feito 7 pontos em 9. Então, também é importante confirmar essas primeiras rodadas agora do retorno, justamente para aliviar a questão de crise de ser próximos do Z4, a questão da crise também de ir, por exemplo, para uma decisão contra o Bolívar em La Paz com um revés ou sem os 3 pontos, para a confiança cada vez aumentar mais, beleza? Tem o Hugo Malo. O Hugo Malo tem uma particularidade, tá? Ele chega aqui, ele precisa fazer o visto de trabalho. Ele precisa ter a autorização do governo para poder trabalhar no Brasil, porque ele é estrangeiro. Isso demora, mas o Inter está fazendo uma frente enorme e tal. E aí tem duas particularidades. Bid da CBF e inscrição na Libertadores. Porque assim, o bid da CBF, ele pode sair no bid da CBF até segunda-feira, por exemplo, e ele estaria inscrito na Libertadores, porque existe uma
uma lista de intenção, tá? Uma lista em que o Inter diz, esses aqui são os meus atletas e tá praticamente tudo certo, só falta a regularização desse cara aqui, que é o Hugo Malo. Então, se ele sai no bid na sexta, ele pode inclusive estar entre os relacionados do final de semana. Se ele sai no bid na segunda, ele pode estar na viagem para a Libertadores. O Inter viaja na segunda, inclusive, para Santa Cruz de la Sierra, e para La Paz na terça. Então, teria tempo apto, né, para a questão da inscrição, porque são duas coisas diferentes. Então, jogar no final de semana, bid na sexta. Estar na viagem e inscrito nas quartas da Libertadores, segunda. São essas duas particularidades que me explicaram ontem ao final da tarde. Eu quero falar com vocês também agora sobre uma questão fora, né, do campo, porque o Ministério Público estava investigando a gestão 2015-2016, né, Vitório Pífero, Pedro Afatato, o Carlos Pellegrini e Companhia Limitada, alguns outros empresários também da bola. E na última quarta-feira, o juiz deu indeferimento, né, às investigações envolvendo o Carlos Pellegrini, principalmente na questão do estelionato. Uma das questões que ele respondia, né, estelionato, organização criminosa e tudo mais. Então o processo dele ele foi arquivado, porque o juiz rejeitou a denúncia do Ministério Público por conta de que não haveria uma pessoa jurídica, uma pessoa física, melhor dizendo, acusando o ex-vice de futebol no caso de ser lesado, né? Quem estava acusando era a pessoa jurídica, no caso o Internacional, né? Logo, é engraçado isso, é interessante, na verdade, é irônico, porque durante as investigações a Polícia Civil ela chegou a abrir o sigilo bancário do Carlos Pellegrini e lá constam provas, né, de que ele recebeu, ou que ele teria recebido, né, o bom e velho pedágio, né, como na época eles chamaram. Olha só, tem na questão com o Alisson para Roma, no Cláudio Vinck, na negociação com o Cláudio Vinck, na negociação do Ariel, na negociação do Paulo César Magalhães, havia provas, né, ou havia indícios, segundo a Polícia Civil, de que ele teria recebido dinheiro dos empresários. Então, a questão de provas não é insuficiente isso, né? Não é a questão de insuficiência de provas, mas é a questão de não haver uma pessoa física acusando em vez de haver a pessoa jurídica. Isso não vai acontecer nunca, né? Porque teria que, por exemplo, o Cláudio Vinck dizer lá, sim, realmente, meu empresário foi lá e passou dinheiro para o Pellegrini. O Alisson, ou o empresário do Alisson, ou alguém envolvido na negociação vai estar, é verdade, isso aqui é verdade. Isso nunca vai acontecer, né? E logo, então, os outros réus também que respondiam por estelionato nessa denúncia no Ministério Público também foram inocentados. O Carlos Pellegrini, inclusive, numa reportagem do Correio do Povo, fala, né, que depois de anos de constrangimento e de sofrimento e até de vergonha pessoal, agora tenho restabelecido a minha honra e a minha dignidade, blá, 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 né? Enfim, é Brasil, né, meu amigo? E para variar, quem toma é o torcedor colorado, é o clube. E o que mais eu posso dizer, né, cara? É uma pena mesmo. Feito? Se tu chegou por aqui, meu amigo, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e tamo junto, porque, óbvio, sempre tem muita coisa pra gente falar do nosso Colorado. Valeu? Manhã e tarde tem sempre conteúdo aqui para o apoio de KTO.com e de Mais Ágil. Ó, antecipa o saldo do teu FGTS com a Mais Ágil. Em menos de 24 horas eles conseguem botar um dinheirinho no teu bolso. E a KTO.com, o cupom Ernest, te dá 20% de free bet no teu primeiro depósito. Beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!